Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Bem-vindo ao nosso novo canal, o Quesita Quesito. Aqui a gente vai fazer um trabalho de análise, discussão sobre o julgamento do Carnaval, principalmente o julgamento da Liesa, né, do Carnaval, a questão de notas. Nada mais, nada menos. Aliás, deixa eu primeiro me apresentar, porque eu não me apresentei. Né? Para quem não me conhece, sou o Rafael Rafik, estudioso do Carnaval e uma pessoa que estuda essa parte do julgamento de Carnaval há mais de 10 anos. Primeiro no Ouro de Tolo, com a famosa Justificando o Injustificável, que será trazida para o Quesita Quesito. Deixa passar o Carnaval, será os grandes vídeos da Quesita Quesito, logo após o Carnaval. Continuaremos a fazer a Justificando o Injustificável aqui na Quesita Quesito, mas dessa vez no trabalho solo, um trabalho só meu, apartado do Ouro de Tolo, que abrigou a Justificando nesses últimos 10 anos. E aqui a ideia é ampliar um pouco. Não vou negar, quem me acompanhava já no Ouro de Tolo sabe que várias vezes eu batia com o Migão e a gente não se acertava quanto a questões administrativas e questões de lançamento de vídeo e a forma de se fazer o vídeo. Né? E aqui eu vou ter acho que uma liberdade um pouco maior para fazer do meu jeito, né? Sempre com muito respeito ao julgamento, aos jogadores, mas ao mesmo tempo não deixando de ser crítico quando tem que ser, de ser elogioso quando tem que ser, e simplesmente fazer algo responsável, algo que todos que realmente gostem de estudar, de conhecer um pouco mais o julgamento, como funciona o dia a dia, o porquê que o jogador te deu aquela nota, se realmente é coerente com os critérios e tudo mais, o que a gente sempre fez na Justificando de uma forma um pouco mais independente aqui na Quesita Quesito. Também eu espero, obviamente o canal não vai sobreviver apenas de 10 vídeos da Justificando após o Carnaval e talvez, 8, 10 vídeos explicando como vai ser o próximo julgamento no ano que vem, um pouco antes do Carnaval, como será esses primeiros vídeos do canal a partir de agora de janeiro. Eu pretendo no futuro fazer entrevistas com pessoas, mas profissionais de Carnaval, jogadores, ex-jogadores, mas sempre focando no ponto do julgamento. Se eu for trazer aqui um profissional, não é para ficar perguntando a ele o que ele faz na escola, sim como ele trabalha em relação ao julgamento, como o julgamento molda o trabalho dele, o que ele faz diferente por causa do julgamento e como ele tenta moldar o julgamento nas discussões com a Liesa, né? Sempre focado no julgamento. Né? E essa é a proposta desse novo espaço para discutir Carnaval aqui no YouTube. E eu prometo que no futuro bem próximo, no Spotify também, porque eu entendo perfeitamente que a maior parte das pessoas querem o áudio, até porque a imagem aqui é mais um acessório. Qual é a coisa interessante da minha sala, da minha casa, né? Ninguém sabe, mas vamos com calma, um passo de cada vez. Vamos primeiro fazer o canal no YouTube, vamos estabelecer o canal no YouTube, mas eu já estou de olho em abrir também um canal no Spotify para transcrever os áudios desses vídeos no Spotify. Mas assim que se for inaugurado, com certeza eu vou falar aqui, podem ficar tranquilos. Bom, nesse primeiro vídeo do canal, eu quero justamente explicar para vocês um passo a passo, algo geral, das mudanças que nós vamos ter no julgamento do Grupo Especial do Carnaval de 2026 no Rio de Janeiro. E vão ser algumas, tá? Não vou dizer que vai ser uma revolução, mas vai ser uma mudança considerável. Eu acho que se no ano passado nós já tivemos aí sim uma revolução no sepultamento de qualquer traço de julgamento comparativo que pudesse existir, ao menos em teoria, porque às vezes na prática não tem muito jeito, pelo menos no próprio dia, né? Ou em alguns quesitos, no geral, porque, vamos ser sinceros, por exemplo, samba enredo. Sim, samba enredo é jogado na pista, tem um fator pista muito importante, ninguém nega, a nota não chega fechada na Sapucaí, como alguns acham que chegam. Mas
cá entre nós, né? Todo mundo já sabe os 12 sambas que vão passar, né? Ele pode passar um pouco melhor, um pouco pior, um pouco diferente aqui, um pouco diferente ali, mas o basicão, a letra, a melodia, todo mundo já sabe o que vai passar, né? E aí talvez uma comparação seja inevitável. Mesmo que a ordem da Liesa é muito claro para não ter comparação. Mas, bom, em tese, em teoria, o julgamento agora é não comparativo. E esse ano a gente vai ter uma outra revolução com uma criação gigantesca de subquisitos. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que foi mantido o sistema de fechamento de notas ao final de cada dia e, obviamente, o conceito do julgamento não comparativo. Claro, gente, não tem jeito. Se eu vou fechar algumas notas sem assistir às escolas seguintes, eu não tenho, né, ao menos em teoria, eu não tenho como comparar. O julgamento não pode ser comparativo por princípio. E isso as escolas mantiveram o fechamento de notas em cada dia e o julgamento continua não comparativo. Todo mundo sabe que eu sou muito crítico disso. Eu sempre defendi e continuo defendendo a volta ao sistema anterior de fechar tudo na terça-feira, mas foi assim que as escolas decidiram, é assim que será feito e é assim que nós vamos ter que analisar, é assim que nós vamos ter que ter em mente que será desse jeito, ponto. Aqui não é hora de ficar discutindo muito, é apenas explicar a regra. E, sinceramente, a manutenção do julgamento não comparativo, na minha humilde opinião, vai atrapalhar algumas alterações de critérios de julgamento que nós tivemos. Mas esse é assunto mais para frente da live, não vamos quebrar aqui o roteiro que eu mesmo desenhei. Bom, continuarão os mesmos 9 quesitos que já estão aí desde tempos imemoriais, né? Ou seja, 3 quesitos mais focados na parte musical, bateria, samba enredo e harmonia, 3 quesitos mais focados na parte plástica, na parte artística, visual, que são enredo, fantasias e alegorias e adereços, e 3 quesitos mais focados na parte da dança, do cortejo, né? Mestre-sala e porta-bandeira, evolução e comissão de frente. Porém, apesar dos quesitos serem os mesmos, nós teremos um acréscimo de jogadores. Não serão mais 4 jogadores como tem sido há alguns anos. Nem 5, como também já teve em alguns anos. Mas serão 6 jogadores por quesito. Né? Como era antigamente na época dos reservas. Né? Não sei se, para quem não lembra, uns 5, 6 anos atrás, nós chegamos a ter 6 jogadores, mas 4 eram titulares e 2 eram reservas por sorteio. Esse ano a sistemática vai ser um pouquinho diferente, tá? Não haverá, ao menos nominalmente, quando as escolas estiverem desfilando, não haverá nenhum jogador reserva. Todos os jogadores julgarão a Vera e tem a possibilidade de que suas notas sejam lidas na apuração de quarta-feira. Porém, apesar de serem 6 jogadores, só 4 notas serão lidas na quarta-feira de cinzas por sorteio. Mas vai ser um sorteio dirigido de acordo com a distribuição dos jogadores nas diferentes cabines pela pista. Como assim, Rafik? Vamos lá. Tem alguma lógica isso, tá? Eu sou contra o sorteio, eu não vejo muito porquê. Eu sinceramente acredito, e é uma mera opinião minha, é um mero sentimento meu, que num futuro próximo isso seja reduzido para 4 de novo, sem sorteio. Mas a regra que está aí para 2026 são 6 jogadores sorteando 4. Mas vamos lá, vamos explicar como vai ser essa sistemática. Se são 6 jogadores, serão 6 módulos de julgamento, 6 cabines de julgamento, né? Uma para cada jogador de cada quesito. Como sempre foi, né? Uma cabine de julgamento vai ter um jogador de cada um dos 9 quesitos. Ao final de tudo, então, são 9 jogadores por cabine, porque são 9 quesitos, 6 cabines, 9 vezes 6, 54, nós temos 54 jogadores. Como vai ser essa distribuição? Vamos lá, começou a pista. Aquele lugar de sempre, onde há anos é a primeira cabine,
naquele container improvisado entre o final do setor 3 e o início do setor 5, ali voltará a ser uma cabine dupla, como em alguns anos já foi. Vai ser uma cabine no andar de cima e uma cabine no andar de baixo. Tá? 2 jogadores ali. Porém, apesar de serem 2 jogadores naquele ponto, esses 2 jogadores do mesmo quesito, eles vão para um sorteio. Só uma nota será lida na apuração de quarta-feira. A outra nota será totalmente descartada. Em tese, nós sequer saberemos qual será a nota e qual será a justificativa. Não está no regulamento isso ainda, nem está escrito no manual, mas pelo menos parece, pelo que o próprio Gabriel Davi já falou em algumas entrevistas, que será o mesmo esquema de como eram os jogadores reservas, quando eles existiam. A nota dos jogadores reservas nós nunca vimos, ela nunca foi disponibilizada, ao menos na internet. Se alguém que mandar um e-mail para a Liesa, para o Departamento Cultural da Liesa, e solicitar a vista do caderno de julgamento dos jogadores de reserva, eles têm lá guardado, tá? Eles não foram jogados fora, eles estão guardados lá. Mas isso não foi publicado no site da Liesa e até onde eu sei, nem as próprias escolas tiveram acesso. Mas, historicamente está guardado lá. Me parece que será dado o mesmo tratamento ao jogador que não foi sorteado. As notas não serão lidas, não serão sabidas, muito menos justificativas. Se alguém quiser estudar, que envie um e-mail para o Departamento Cultural da Liesa e marque um horário para olhar o caderno. Depois dessa cabine dupla, vamos continuar na avenida e nós vamos chegar ali no setor 6 e no setor 7. E aí vai ter a grande novidade do julgamento. Não é exatamente uma cabine dupla, é uma cabine espelhada. Por quê? Elas não estarão um do lado da outra, elas não estarão no mesmo lado da avenida. Estará uma em frente à outra. Vai ser uma para a esquerda e uma para a direita. E a comissão de frente e o mestre-sala e porta-bandeira terão que se apresentar simultaneamente para os dois lados. Como isso será feito é a grande chave desse carnaval. Pelo que eu já tenho olhado nos ensaios, e nesse momento eu já consegui em 10 das 12 escolas, cada escola está com uma tática diferente, tá? Claro, pode ser que muitas delas estejam escondendo o jogo, até porque eu estou gravando isso aqui próximo da virada do ano. Então, realmente muitas escolas só começam a ensaiar mesmo, mestre sala de porta-bandeira e comissão de frente em janeiro, né? E ficam meio que enchendo linguiça enquanto isso. Mas, pelo que eu estou vendo, tem escola que vai se apresentar para um lado e ignorar o outro. Tem escola que vai se apresentar para um lado em comissão de frente, mas em mestre sala de porta-bandeira vai se apresentar para os dois. Tem escola que vai se apresentar para os dois lados ao mesmo tempo, tanto em comissão de frente como em mestre sala de porta-bandeira, em todos os módulos, não só no módulo espelhado. Vai ter escola que vai virar na cabine, que é só para um lado, mas no espelhado não vai virar. Tem escola que vai virar na cabine, mas vai chegar na cabine normal e vai chegar na cabine espelhada e vai fazer a coreografia para frente, como se estivesse olhando para a apoteose. As táticas estão bastante diferentes. Eu até acredito que, com o passar do tempo, no futuro, isso vai meio que se padronizar entre todas as escolas. Mas até se padronizar, eu acho que vai demorar um tempinho. E eu espero que as escolas se ambientem com essa padronização, porque eu vou ser muito sincero. Eu, particularmente, eu não vejo muito motivo para ter só uma cabine espelhada e 2 cabines duplas. Eu vou chegar lá na cabine dupla do final daqui a pouco. Eu acho que o ideal para o futuro do carnaval seriam 3 cabines espelhadas. Porque aí vai todo mundo ter que pensar em fazer a coreografia para os dois lados ao mesmo tempo. Porque do jeito que está, algumas escolas, nas cabines que vão ter ser só para um lado, elas vão virar para um lado e meio que esquecer o outro lado. E o outro lado pagou ingresso e tudo mais, bonitinho, como todo mundo só para cair. É uma discussão antiga que a gente tem aí. Eu acho que seria muito interessante para o espetáculo que fossem cabines espelhadas por toda a Sapucaí, não apenas em um ponto, como será esse ano. Mas
vai ser uma novidade. Claro, como toda novidade, todo mundo fica um pouco receoso, principalmente os profissionais. Mas eu acredito que à medida que eles forem se acostumando, vai ficar até mais fácil de todo mundo aceitar cabines espelhadas na Sapucaí inteira. Eu sempre sou da teoria incrementalista, vamos fazendo aos poucos, um passo de cada vez. Vamos começar com uma cabine espelhada, quem sabe depois a gente vai para duas, e quem sabe depois a gente faz todas as cabines espelhadas. Mas essa cabine vai ficar no setor, uma no setor 6 e outra no setor 7, né? Porque é uma de cada lado, né? Mas elas vão ficar exatamente uma em frente à outra. E aí, e mais um detalhe, quando isso foi anunciado, a maioria das pessoas estava esperando que essa cabine ia voltar para o final do setor 6, como era antigamente, quando eram só 3 cabines. Você tinha a cabine do setor 3, a mesma onde vai ser as 2 primeiras cabines esse ano, que já é lá nesse local há muitos e muitos anos, há mais de década, desde quando eu comecei a estudar julgamento, isso ainda nos idos de 2012, 2013. Ela sempre foi nesse local. E aí a cabine do meio era exatamente em cima da faixa de meio de pista, que fica no final do setor 6. E a cabine do final, lá no final do setor 10. Pelo menos, pelo papel e pelo mapa que eu consegui ver, para nossa surpresa, essa cabine espelhada ela vai continuar no início do setor 6, onde foi exatamente o módulo 2 de julgamento deste ano de 2025. Esse ano de 2025 eram 4 cabines, né? A primeira no setor 3, que a gente já falou. A segunda no início do setor 6. Né? A terceira no meio do 9, no início do 9, e a quarta no final do 10. Pelo papel que eu recebi, essa cabine espelhada ficará no mesmíssimo ponto do que foi o módulo 2 em 2025. Ou seja, lá no início do setor 6, onde esse ano era o camarote mar, né? Era o camarote mar embaixo e a cabine de jogadores em cima. E vai ficar no mesmo lugar, pelo papel que eu recebi, né? No início do 6 e no início do 7 do outro lado. E aí a gente vai ter um espaço gigantesco de quase todo o setor 6, quase todo o setor 8, todo o setor 8, todo o setor 10, até chegar na última cabine de julgamento, no final do setor 10. E aqui eu acho que também vai ter uma pequena diferença, apesar de que é uma diferença de 5 metros, e isso tudo, que na prática não vai mudar a ordem da equação. Mas, tradicionalmente, há muitos anos, essa cabine do final, que também será uma cabine dupla, eu não sei, provavelmente uma do lado da outra. Essa cabine, ela sempre ficava nos últimos camarotes de concreto do final do setor 10. E é assim que ela estava escrita no manual de jogador em todos os anos, né? Era setor 10, camarotes números 21, 22 e 23, eu acho que era isso, um negócio assim. Quando eu recebi o texto e o mapa desse ano, ou quando eu recebi, não, quando eu vi, né? Porque eu não recebi, eu dei uma olhada. Estava escrito que essas 2 últimas cabines de julgamento, elas ficarão entre o setor 10 e o setor 12. Ou seja, ela pelo menos por esse texto, por esse mapa, ela foi jogada uns 5 ou 10 metros para frente. Coisa pouca, não vai fazer muita diferença no final, mas ela foi jogada um pouco para frente. Porque o que normalmente fica entre o setor 10 e o setor 12, há alguns anos, é o nosso camarote. Né? E é verdade, assim, não é novidade para ninguém, que mesmo ainda estando nos camarotes de concreto, a última cabine de julgamento usava o acesso e eu acho que até os sanitários do nosso camarote, né? Usava alguma logística do nosso camarote. Mas pelo texto, pelo mapa que eu recebi, ela agora foi jogada para dentro do nosso camarote de vez, né? Exatamente entre os setores 10 e o setor 12. Vamos ver exatamente onde que ela vai ser, mas me parece que, mas de novo, para o julgamento em si, não me parece fazer muita diferença, tá? É apenas uma curiosidade. E aí o que vai acontecer?
Lá da cabine dupla, lá do setor 3, dos 2 jogadores de cada quesito que estarão lá, vai ser sorteado um e só uma nota vai valer. Da cabine espelhada, obrigatoriamente, as 2 notas vão valer. Não vai ter sorteio. Os jogadores que sentarem nas 2 cabines espelhadas dos setores 6 e 7, obrigatoriamente terão suas notas lidas na quarta-feira de cinzas. Então nós temos uma nota no setor 3, 2 notas ali no 6 e no 7, uma em frente à outra, e a última nota é dessa cabine dupla do setor 10, que vai ser a mesma sistemática da primeira cabine do setor 3. Dos 2 jogadores que ficaram lá de cada quesito, será sorteado um, e só esta nota será lida e será válida na quarta-feira de cinzas. Então serão 6 jogadores, mas apenas 4 notas válidas, e mantendo o sistema que já tem sido tradicional do carnaval. Dessas 4 notas de cada quesito, se descarta a pior, valem as 3 maiores. Isso aí não mudou nada. Só que tem um detalhe, gente. Pensa comigo. Se só vai ter uma nota válida lá no setor 10, eu posso descartar essa nota. Então, se uma escola gabarita todas as notas que forem sorteadas no setor 3 e gabarita todas as notas dos 2 módulos espelhados no 6 e no 7, ela ganhou o carnaval. Porque todas as notas do módulo 10 serão descartadas, nota máxima, 270 pontos, é o máximo de notas, não tem desempate quando todas as notas são 10. O descarte no Rio de Janeiro não é usado para fins de desempate desde 95. A escola ganhou o carnaval. Depois que ela passar da cabine dupla, ou da cabine espelhada, pode cair uma bomba, ela abrir um buraco, um carro afundar, cair, a escola parar, todo mundo marchar, fazer marcha fúnebre. Ela ganhou o carnaval. E ela ganhou o carnaval no curtíssimo espaço entre o setor 3 e o final do setor 3, que ainda tem isso. O final do setor 3 e o início do setor 6. Nesse pequeno miolo, 3/4 das notas válidas já estarão dadas. Não sei se isso é o ideal. Realmente eu não sei. E aí a cabine dupla, já não bastasse ser... A cabine dupla, desculpa, gente. A cabine espelhada, já não bastasse ser espelhada, ela foi trazida para antes. Ela aumentou muito o peso do início do desfile e diminuiu bastante o peso do final. Mas, gente, todos os setores têm o mesmo valor de ingresso. É uma questão para se pensar no futuro, mas o carnaval, 90% de chance de ser definido no miolo entre o final do setor 3 e o início do setor 6 e 7. É matemática, é teoria. Claro, é muito difícil que a escola gabarite o setor 3, gabarite o módulo duplo e, pelo menos, não digo gabarite, mas tire uma pancadaria de notas 10 no último módulo. Mas, teoricamente, é possível. A escola passa da cabine, o último carro, o último componente, passa da cabine dupla perfeito, da cabine espelhada perfeito, tem o carnaval. Vai brincar o carnaval nos 10, 15 minutos finais até chegar na apoteose? Não sei se... Claro, ela não vai brincar o carnaval porque ela obviamente não sabe que ganhou toda a nota 10 e gabaritou. Mas abre a possibilidade de algo que vai dar uma polêmica gigantesca. Isso sem contar o espaço gigantesco entre a cabine espelhada e a última cabine. Né? A gente vai ter um espaço gigantesco que a escola não vai ser avaliada. Se acontecer alguma coisa naquele buraco negro, parabéns para a escola, ela fez onde dava para fazer sem perder ponto. Não sei qual é muito a lógica disso, mas é isso. Não tenho o que fazer. Ah, Rafael, como é que vai ser esse sorteio das notas que vão valer e das notas que não vão valer? A gente ainda não tem detalhes, até porque me parece que isso ainda não foi fechado. Isso não é uma questão de manual de jogador, é uma questão de regulamento. O regulamento ainda não foi publicado, pelo menos no momento que eu estou fazendo aqui o vídeo.
O que a gente sabe por notas da Liesa, entrevistas de Gabriel Davi e afins, é que o sorteio será feito na quarta-feira de manhã, junto com o sorteio da ordem de leitura dos quesitos. E parece que a ideia inicial é que se faça um sorteio quesito a quesito, né? Exatamente o nome do canal, mas é apenas uma coincidência. Ou seja, se, por exemplo, no setor 3, que é cabines 1 e 2, se o jogador da cabine 1 do samba enredo foi sorteado, nada impede que seja o jogador da cabine 2 de harmonia, ou da cabine 2 de enredo, da cabine 1 de mestre trabalho. Vai ser um sorteio separado por quesitos, tanto no setor 3 como no setor 10. Tá? Mas a fórmula exata do sorteio ainda não foi divulgada e eu acho que não foi nem definida ainda. Mas sabemos que terá um sorteio dos 2 jogadores que ficará no setor 3 e um sorteio dos 2 jogadores que ficará no setor 10. De forma que será uma nota válida no final do setor 3, 2 notas válidas na cabine espelhada, uma nota válida no final da avenida, lá entre o setor 10 e o setor 12. Outra coisa que é interessante comentar é o hotel em que os jogadores vão ficar hospedados entre um dia e outro de desfile também vai mudar de novo, né? Ele já mudou algumas vezes e nós temos uma nova mudança. Eu lembro, se eu não me engano, o primeiro ano que os jogadores tiveram eu não vou falar mordomia porque é algo necessário, é muito importante para o espetáculo e para o bom trabalho, mas que eles tiveram essa facilidade da hospedagem paga pela Liesa, eles ficaram no finado Hotel São Francisco, que ficava lá na Teófilo Otoni. O Hotel Flotone ali perto da Rio Branco, na Rio Branco subindo para a Praça Mauá. Era um hotel muito bom, diga-se de passagem. Se não me engano ele fechou, virou um apart hotel, virou uma residência, um negócio assim. E aí, justamente pelo hotel ter fechado, os jogadores foram passados para o novo Hotel Porto Atlântico. Aí ficou, ou ficava no novo Hotel Porto Atlântico ou no Ibis Porto Atlântico, que é no mesmo prédio, né? São entradas diferentes, são duas bandeiras diferentes da mesma rede de hotéis, né? Só que tem um detalhe, aqueles hotéis também são muito usados por dirigentes das escolas de samba durante os dias de desfile, por patronos, dirigentes da Liesa, muita gente da organização e muita gente das escolas que serão julgadas frequentam e ficam também hospedados nesses 2 hotéis, eles gostam de ficar, né? Não são todos, mas muitos gostam de ficar. Resultado, de vez em quando tinha cruzamento de jogador com dirigente, e não que acontecesse nada nesse momento, tá? Todos os relatos, todo mundo, não, a gente nem fala, só dá o boa tarde, bom dia, protocolar, não aconteceu nada, nunca ninguém tentou falar, nunca ouvi nenhuma história do Arco da Velha, nem nada disso, nem eu, acho que nem ninguém. Mas vamos ser sinceros que do ponto de vista da ética, o famoso não basta ser ético, tem que parecer ético. Ainda mais um jogador que talvez seja um jogador mais novo, não tenha tanta experiência, ele olha pra gente e pode se sentir intimidado, né? Não é o ideal você cruzar com o dirigente no meio do caminho nos dias de desfile, né? E eu acho que justamente pensando nisso, a Liesa mudou o hotel dos jogadores, e dessa vez vai ser o Intercity. Ele fica uns 2 quarteirões antes do Porto Atlântico. Não vai mudar muita coisa também na logística, é um hotel bem interessante também, é um hotel de um nível muito bom, não há nenhum problema, quem já se hospedou e eu conversei diz que tem um bom café da manhã, tem boas refeições, alguns dizem até que melhores que o Porto Atlântico, mas aí é gosto pessoal de cada um, eu já ouvi relatos dos 2 lados. Mas é um hotel tranquilo, mas eu queria ressaltar isso, me parece que a Liesa fez questão de mudar os jogadores para blindar os jogadores. E há a recomendação para que os dirigentes não fiquem no Intercity. Então, a Liesa pensou nisso, é uma mudança positiva. Parabéns à Liesa, mais uma vez caminhando por um bom caminho do julgamento. Eu acho que, pelo menos, né, tem que manter... aquele negócio, no mínimo tem que manter as aparências, né? Mesmo que nada acontecesse de errado. Mas é importante até para vender o espetáculo, né? Que o jogador fica aqui e os dirigentes ficam em outro lugar, né?
Outra novidade do julgamento esse ano, e isso eu acho que vai dar um pano para manga para justificando o injustificável, talvez até faça com que eu demore mais para produzir a justificando, porque eu vou ter mais coisa para analisar. Todas as notas terão que ser justificadas subquisito a subquisito, inclusive as notas 10. Então você tem que toda justificativa vai ter que explicar subquisito a subquisito por que o jogador deu a nota máxima. Está muito claro no item 8 dos deveres do jogador. Né? Todas as notas atribuídas aos subquisitos, inclusive a pontuação máxima, deverão obrigatoriamente ser justificadas por escrito nos espaços próprios existentes no caderno de julgamento. Não há dúvidas. A nota 10 vai ter que ser justificada subquisito a subquisito e o 9,9 também. Porque você vai justificar a perda do décimo no subquisito lá que você tirou e você vai ter que explicar por que deu uma nota máxima nos outros subquisitos. Vamos ver o que vai sair dessa salada. Mas é interessante essa mudança. E aí você vai dizer assim, mas Rafael, ou Rafik, né? A amiga me chama de Rafik. Mas como assim? Tem vários critérios, tem vários quesitos de julgamento que não tem subquisitos, é só a nota. Alto lá, mais uma mudança desse ano. A Liesa criou uma infinidade de subquisitos para todos os quesitos. A exceção de alegorias e adereços, que vão apenas manter os dois subquisitos de longa data. Aliás, alegorias, adereços e fantasias. Né? Os dois quesitos vão manter os seus dois subquisitos de longa data. 50% para concepção, 50% para realização. Tirando alegoria, adereço e fantasia, todos os outros 7 quesitos ganharam subquisitos. Os que não existiam subquisitos ganharam subquisitos. Os que já tinham ganharam novos subquisitos. Aliás, criou uma infinidade de subquisitos. Em alguns casos, ela apenas realocou critérios que já existiam. Em outros casos, ela criou. E aí, Rafael, isso foi bom ou foi ruim? E eu vou dizer, depende de cada quesito. E é por isso que depois nesse vídeo eu estou explicando o geral. Eu estou explicando a mudança no conceito geral de todos os quesitos da formatação no conceito de julgamento da Liesa. Depois, no futuro bem próximo, nos próximos dias, eu vou começar a gravar vídeos explicando essas mudanças quesito a quesito. E aí eu vou explicar onde criou o subquisito, o que mudou, e eu vou encaixar basicamente cada um dos quesitos em 3 grandes grupos. Eu acho que alguns quesitos melhoraram muito com a criação dos subquisitos, por motivos diferentes. Eu acho que a criação dos subquisitos foi um gol de placa em alguns quesitos. Em outros quesitos, a teoria é muito boa, a ideia por trás da criação dos subquisitos é muito boa, mas eu acredito que o conceito de julgamento que a própria Liesa manteve, principalmente a parte não comparativa, vai atrapalhar bastante a prática da teoria. Em alguns casos eu diria que vai impossibilitar até. Mas aí a ideia é muito boa, mas ela precisaria da volta da comparação para ser executada. E um terceiro grupo, que é pequeno, eu acho que é 1 ou 2 quesitos só, que aí eu acho que a criação dos subquisitos não ficou legal, deu probleminha. Claro, não é que deu problema, não tem como adivinhar que deu, a gente vai ter que esperar a prática, né? É muita mudança e pode ser que na prática eu vejo os cadernos e digo, que legal, deu certo. Mas pela experiência que eu tenho de analisar os julgamentos, de ler os cadernos, de comentar os cadernos, tem 1 ou 2 quesitos que me parecem que a criação dos subquisitos mais vai atrapalhar que ajudar. Mas, Rafael, que quesito encaixou em que grupo? A gente vai falar isso em cada um dos videozinhos, tá? Aí tem alegorias e adereços que não mudou nada, né? Alegorias e adereços e fantasias, os dois não mudaram nada. Alegoria e adereço teve uma mudança de texto introdutório que eu acho que traz um prefácio
que a gente pode discutir muito, mas... Bom, eu vou tratar esse negócio em adereço. Mas é um texto introdutório, não foi uma mudança de critério de julgamento, tá? É mais uma baliza geral do que um critério de julgamento. Os outros a gente vai ver caso a caso. Eu vou fazer vários vídeos que eu espero que sejam bem menores do que esse, porque como esse é um geral, e eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo, eu ainda tive que introduzir o canal, é o primeiro vídeo do canal, então esse vídeo é um pouquinho maior, ele vai dar, eu acredito aí que vai dar uns 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Eu realmente espero que os vídeos dos quesitos, nenhum deles tenha mais de 20, a ideia é que seja entre 10 e 15, tá? Vai ser coisa bem mais rápida. E nesses novos vídeos, além dos novos subquisitos e eventualmente dos novos critérios de julgamento que foram criados, porque nem todos os quesitos tiveram criação de novos critérios, eles apenas foram readequados, readaptados para os subquisitos que foram criados. Além de comentar essas mudanças no manual do jogador, eu também vou comentar quem saiu do júri e quem entrou do júri. Também é uma mudança grande, por óbvio. Primeiro porque, se você tinha 4 jogadores por quesito e aumentou para 6, obviamente, uma questão matemática, no mínimo, 2 jogadores novos por quesito, eles vão ter que aparecer. E alguns, e nós tivemos uma retirada de jogadores antigos razoável. Alguns saíram e nós vamos ter até quesitos com 4 jogadores novos, porque 2 saíram no mesmo quesito. E no final dos ovos, no fringir dos ovos, dos 54, ficou certinha a conta. Eu até acho que foi uma conta de chegar, tá? Eu não tenho como garantir isso, mas algumas informações que eu catei ali aqui, me parece que foi uma continha de chegar, foi feito de propósito isso. Que são 27 novos e 27 antigos. Né? E eu vou comentar esse novo corpo de jogadores da Liesa, eu vou comentar quem saiu, quem entrou, o que a gente pode esperar, o que a gente não pode esperar. É muito difícil a gente adivinhar o que vai acontecer em novos jogadores, né? Porque quantas vezes eu falei que, nossa, esse cara tem vivência, tem currículo, e a gente vai pro caderno e acho ficando justificável, infelizmente tem que falar mal do caderno, porque o caderno foi muito falho, né? E às vezes jogadores que a gente não esperava grandes coisas fazem cadernos que são muito bons, são excelentes, né? Então não tem jeito, não adianta a gente querer adivinhar o futuro, a gente vai ter que esperar o julgamento e ver o que os jogadores vão fazer. Mas a gente vai dar uma passada no currículo. A própria Liesa, pela primeira vez, é até uma coisa interessante, está fazendo um post nas redes sociais com um resumo bem resumido de cada um dos jogadores. Quesita, aliás, também é o nome que a Liesa está usando, né? Quesita, é uma mera coincidência. E é uma mera coincidência mesmo, gente, porque quem me conhece sabe que desde que eu comecei a pensar no canal, ainda no ano passado, eu já pensava nesse nome, Quesito a Quesito, porque era o nome de um projeto que já acabou. Esse projeto ele foi feito há uns 4 anos atrás por uma grande amiga minha, Júlia Moura, que se chamava Quesito a Quesito. E desde que eu vi esse nome, eu falei, gente, o dia que eu quiser fazer um canal, principalmente depois que a Júlia acabou com o projeto, o dia que eu quiser fazer esse canal, eu quero ter esse nome, Quesito a Quesito, né? E eu, inclusive, mandei mensagem para a Júlia, expliquei que gostava do nome que ela achou e pedi autorização para usar o nome dele no canal. Ela me deu autorização, obrigado, Júlia. Aliás, inclusive, a Júlia é uma pessoa que eu queria. Eu estou pensando até em trazê-la para justificando aqui, como se fosse para ter uma contraparte, para não ficar falando sozinho aqui. Mas isso é plano para o futuro, no futuro a gente discute. E aí foi uma mera coincidência de, no meio do processo, a Liesa também acabar usando essa expressão, que é uma expressão comum no carnaval, vamos ser sinceros, quesito a quesito, para fazer os posts dela em relação ao julgamento. E a Liesa está fazendo um resuminho, muito resumido, do currículo de cada um dos jogadores e do porquê que ela escolheu aquele jogador. E aí eu vou ser sincero que, olhando os posts da Liesa, me vem o anjo bom e o anjo mau na cabeça. O anjo bom é que
A Liesa está fazendo isso justamente para evidenciar o currículo dos jogadores, que, inegavelmente, todos os jogadores têm currículos gigantescos. A minha grande crítica, e é uma crítica que eu já fiz na Justificando há vários anos, especialmente ano passado eu fiz muito, é que a Liesa está focado muito na parte da questão curricular e menos na parte da questão prática. E a prática dos últimos anos nos mostra que ter um grande currículo está muito longe de garantir um julgamento minimamente razoável. Grandes currículos fizeram as maiores besteiras, as maiores atrocidades dos últimos anos de julgamento. Claro, grandes currículos também ficaram. Mas do mesmo jeito, pessoas sem currículos fizeram grandes julgamentos e pessoas sem currículos fizeram julgamentos não tão bons. O que eu quero dizer é o seguinte: o mero fato de ter um currículo gigantesco não é garantia que vai ter um bom julgamento. O processo de seleção tem que ser muito maior que um mero currículo. Como é que foi feito o processo de seleção? Sim, parece que teve entrevistas e tudo mais, mas eu não sei exatamente como foi feita as entrevistas, quanto tempo durou, o que foi abordado, como foi feito o roteiro. Então a gente vai ter que esperar, não sei, mas o Anjo Bom me diz, não, a Liesa está querendo mostrar ao mundo que ela pegou pessoas extremamente gabaritadas, pelo menos no currículo, pelo menos na teoria, e está querendo mostrar o que ela quer de cada um, o que ela pensa que vai conseguir extrair de cada um para fazer um mosaico heterogêneo de cada um dos quesitos com perfis bem diferentes e complementares. E o Anjo Mal me diz, não, na verdade isso é um grande empacotamento de marketing para fingir pra gente que teve alguma coisa. Eu vou ser muito sério, eu quero acreditar no meu Anjo Bom. Eu realmente... Aliás, o julgamento vem melhorando bastante em 2019. Eu acho que em 2025 a gente teve um engasgo, um julgamento andou para trás. Eu falei isso aqui aliás, não aqui, ainda no Ouro de Tolo. Eu falei na live de encerramento da Justificando no Ouro de Tolo, que eu acho que pela primeira vez desde 2017 nós andamos para trás no julgamento, mas foi pouco, não foi grandes coisas, e que são percalços, acontece, às vezes você dá 5 passos para frente para dar 2 para trás, o importante é não dar mais passos para trás do que para frente. Mas vamos ver o que vai acontecer. Meramente currículo não quer dizer tudo, mas eu vou também fazer um resuminho, vou tentar ir um pouco além do que a Liesa foi. Vou também comentar em alguns casos, alguns receios que eu tenho com o próprio currículo do jogador, que eu não sei se é o ideal, a experiência diz que currículos semelhantes tiveram problemas, e a gente vai fazer isso também nessas lives que eu for esmiuçando os quesitos, cada um de uma vez. Talvez alegorias de fantasias eu faça 2 de uma vez só, porque como eu falei, praticamente não mudou nada em alegorias e fantasias, então eu só vou comentar o júri. Talvez dê para condensar em um vídeo só, mas a ideia inicial é fazer um vídeo por quesito, explicando cada um dos subquesitos e quem saiu do júri, quem entrou do júri, quem ficou do júri. E eu já convido a vocês para essa série de vídeos sobre cada um dos quesitos, que fará aí os próximos vídeos, essa série aí, que vai inaugurar o nosso novo canal Quesito a Quesito. Por hoje é só. Aqui eu termino a parte geral do julgamento 2025, explicando para vocês, dando uma geral de como vai ser a sistemática do julgamento 2026 da Liesa. Eu vou voltar, eu acho que com bateria, eu devo começar, eu acho que eu vou fazer exatamente a ordem, a antiga ordem de desempate dos quesitos, começando por bateria e terminando em mestre e porta-bandeira. Um abraço a todos e até a próxima.